Está no ar o programa Voz Docente, boletim da ADUFEP, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco, seção sindical do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes. Entrevista. E no programa de hoje teremos a estreia da Georgia Alves, ela que é a nova jornalista da ADUFEP. A Georgia hoje vai entrevistar a Solange Bretas, do Sindicato Nacional Andes. Ela está concorrendo a essa eleição da nova diretoria do Andes, que vai ser agora em junho. E aí, Georgia, o que é que você está achando? Quais são as suas expectativas de encarar um desafio desse como jornalista de um sindicato? Israel, é uma alegria estar fazendo parte da ADUFEP e acho que a ADUFEP já está preparada com esses instrumentos todos de comunicação para trazer os professores para os debates dos assuntos que interessam aos docentes, para transmitir essas decisões que são tomadas nas assembleias, essa troca que existe também com as outras ADs, né, os sindicatos que representam a categoria, para buscar uma realidade melhor para o professor, para o docente brasileiro. Ok, Georgia. A entrevista é com a professora Solange Bretas, ela que é primeira vice-presidente da Regional Leste do Andes Sindicato Nacional. Compõe também a chapa para as eleições do próximo mês de maio, 13 e 14, na Secretaria-Geral dessa chapa única. É professora da área de Ciências Exatas e Estatísticas da Universidade de Uberlândia, aposentada mais nativa, e veio a convite da ADUFEP explicar por que, professora, a proposta do governo não atende às reivindicações do Andes, dos professores, dos docentes. O governo apresenta apenas uma tabela, né, sem qualquer lógica de construção, desvinculada de um projeto de carreira que dificilmente ele vai conseguir elaborar a partir dessa proposta, dessa tabela que ele apresenta. Bom, na verdade, a gente não poderia dizer nem que é uma proposta, porque ele está impondo aos docentes das instituições federais de ensino superior, docentes de primeiro e segundo graus, uma nova carreira, né, sem possibilidade de discussão com a categoria, sem possibilidade de tempo de um amadurecimento maior na categoria dessa tabela. Então, não atende em primeiro lugar, porque ele não apresenta sequer uma proposta de carreira, mas apresenta uma tabela desvinculada de qualquer, né, lógica de construção. A senhora destacou a questão do projeto de lei que inclui esses reajustes e essa diferença desse valor final. Eu queria que a senhora explicasse, então, de que forma isso se dá. Bom, primeiro ele vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que, com essa tabela, né, que terá validade para os professores de primeiro e segundo graus a partir de julho de 2008. Significando com isso que os professores receberão no início de agosto. Em relação à tabela em si, é uma tabela onde os salários são, no seu final, constituído da maior parte por gratificações, que sequer a gente sabe quais são as condições e que é que os professores terão que atender, né, para receber essas gratificações. E quais são as diferenças, então? A senhora falou em gratificações, tem também aspectos da aposentadoria e desses valores, né, que está sendo compreendido de uma forma o reajuste, mas que, na verdade, trata de um reajuste final. É uma conquista histórica do sindicato, do Antissindicato Nacional, o único e legítimo representante da categoria, a incorporação da gratificação de incentivo à titulação no vencimento básico. Isso para nós é uma conquista histórica. No entanto, com essa proposta, essa nova tabela, o governo desvincula essa gratificação do salário base. Além disto, ele cria outra gratificação e essas duas, tanto de incentivo à titulação quanto a nova gratificação criada, ela pode, o professor se aposentando, pode não acompanhar o salário. Lembrando que, com essa nova carreira, que pode ser a criação de novos cargos, inclusive, o professor aposentado possa entrar nas regras da aposentadoria atual,
né? Onde ele se aposenta com um teto aí do regime geral da Previdência em torno de 2.800 hoje. Existe um valor final do reajuste e não como está sendo compreendido de um reajuste incorporado. Bom, a tabela apresenta, por exemplo, em 2008 o professor teria 19% de reajuste. Em 2009, na tabela aparece 20% de reajuste e para 2010, 21%. Como que o professor está lendo isto? Está lendo da seguinte forma, que em 2008 ele vai ter 19%, em 2009 vai ter mais 20% e em 2010 mais 21%. Isso não é verdade. Na verdade, ele vai ter 19% agora e ao final, em 2010, ele vai ter 21%, somando todos os reajustes daqui até 2010. Então, no final, em 2010, todo o reajuste desses 3 anos é em torno de 21%. É importante, então, destacar, porque a senhora frisou bem que não se trata de uma proposta, não tem legitimidade. Essa questão apresentada pelo governo, por quê? Não é uma proposta. Ele apresentou a tabela e não dá sequer a possibilidade do ANDES, Sindicato Nacional, repito, único e legítimo representante da categoria, de fazer a discussão na base. Então, quando ele não dá a possibilidade, ele está impondo aquilo, né? Ele está impondo essa tabela, não dando à categoria a possibilidade de discutir a sua vida acadêmica, a remuneração pelas suas atividades acadêmicas na instituição de ensino no qual o professor está vinculado. Não contou com o ANDES nem com o sindicato. Não, o sindicato, ele hoje tenta silenciar o ANDES, né? Porque o ANDES e o Sinasef, que são os 2 sindicatos que representam a categoria, que estão na mesa, que deveria ser uma mesa de negociação, mas são sindicatos que criticam, que denunciam, né, as políticas para a educação no país, enfim. Para o governo, sindicatos com esse perfil não interessa, ele não quer ter resistência. De que forma o governo fez a apresentação? A proposta foi construída por pessoas que não têm legitimidade, representatividade para, né, para estar ali assinando um acordo pela categoria, né? Sem nenhuma discussão, mudam as tabelas a bel prazer. Na última semana ele apresentou 3 tabelas, sendo que a última sequer, né, o governo enviou para o ANDES, Sindicato Nacional, né, entregou para outras 2, a CUT, que é uma central, do qual o ANDES não está afiliado, e uma outra pseudo-entidade, que é uma entidade chapa branca, criada pelo próprio governo, que dá respaldo às suas propostas, aos seus projetos, desconsiderando a categoria e levando os docentes a situações precárias de trabalho, né, enfim. A universidade é uma situação aí de descalabro. A senhora antecipou aqui antes da entrevista, não será assinada pelo sindicato que está ligado ao ANDES, né, o Sinafef. O Sinasef é um outro sindicato que representa docentes e técnicos das escolas técnicas e agrotécnicas. Fez uma reunião no domingo, sábado e domingo, e a posição deles é que essa tabela apresentada pelo governo não contempla princípios básicos, princípios fundamentais da entidade e que eles não estariam aceitando. Inclusive, já enviaram um documento ao MEC relatando isto, né? Que não estão assinando, não estão concordando com os termos do termo de acordo e com a tabela apresentada. Muito obrigada, então, Solange Bretas. Eu que agradeço aí e que os professores, né, se mobilizem para conseguirem as suas reivindicações, aí, garantir salário digno, condições dignas de trabalho. O programa Voz Docente vai ficando por aqui. Dúvidas, críticas ou sugestões podem ser encaminhadas pelo e-mail ascom@adufep.com.br ou pelo telefone 3271-1856. Acesse também nossa página na internet www.adufep.com.br. O
programa Voz Docente teve a apresentação de Israel Leal e Geórgia Alves. A produção foi da Assessoria de Comunicação da ADUFEP, coordenação geral do professor Daniel Rodrigues. Até o próximo programa.